Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo e chegamos no momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Não há outro Evangelho. Não há outro Evangelho. No livro de Gálatas de São Paulo, apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1 a 12, o apóstolo Paulo nos escreveu dessa maneira: Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Admiro-me que tão depressa, abandonando aquele que nos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critério humano, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, não há outro evangelho. Não existe outro. Paulo, ele se apresenta. Paulo, apóstolo verdadeiro. Não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, nosso Pai. Admire-me que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Tem pessoas que estão passando a um outro evangelho, mas não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo. E Paulo diz da sua pessoa, do seu comportamento como apóstolo: pois bem, mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Se vier um anjo do céu, ou qualquer representante que se denomina representante de Deus, e pregar um outro evangelho que seja diferente do que está escrito, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, ele repetiu: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. E ele faz a sua defesa: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo, não seria apóstolo de Jesus.
Se eu quisesse agradar os homens, ensinando coisas erradas para os homens, para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, não foi invenção do homem, pois não recebi nem aprendi de nenhuma instância humana, de nenhuma escola, de nenhuma faculdade humana, mas aprendi por revelação de Jesus Cristo, meu Senhor. Irmãos queridos, não há outro evangelho. O evangelho que os apóstolos pregaram e que nós, verdadeiros homens de Deus, pregamos hoje, é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, junto com o Espírito Santo, realizou todas as coisas para Ele e por Ele e para Ele, Jesus. Todo o mundo foi construído por Jesus e para Jesus, na presença do Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso está escrito. Também está escrito que Deus amou tanto o mundo, tanto a humanidade, que enviou seu Filho como resgate por muitos. Está escrito. Também está escrito que Jesus veio, se formou carne, se fez carne, veio morar conosco. Também está escrito que um dia o Espírito Santo desceu sobre a cabeça dele. Também está escrito que Jesus foi levado à cruz e foi crucificado por nós. E também está escrito que Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia e que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Está escrito. Também está escrito que Ele irá julgar os vivos e os mortos, porque hoje Ele reina, Ele tem a majestade, porque Deus amou tanto o seu Filho que Ele entregou tudo em suas mãos. Também está escrito. E Ele virá e julgará os vivos e os mortos. E está escrito que Ele recebeu do Pai o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo para nós, perdoando os nossos pecados e nos dando a promessa de vida eterna nos céus. Está escrito. Esse é o verdadeiro evangelho, que não existe outro. O Pai amou tanto o Filho que entregou tudo em suas mãos. O Filho reina, governa, tanto no céu como na terra. E só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos dar o Espírito Santo, sem medidas. E só Ele vai nos conduzir à vida eterna. E Ele vai julgar os ímpios pecadores, que serão julgados nas trevas. Isso é o Evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não existe outro Evangelho. Não foi criado pelo homem, invenção do homem. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo se eu tivesse que passar a mão na cabeça dos homens para agradar os homens. Eu tenho que pregar o verdadeiro e único Evangelho.
que está escrito nas Sagradas